Então, shalom, uma boa tarde, boa noite, boa madrugada, um bom dia para você que está nos acompanhando. Você vai ouvir alguns sons, mas não se preocupe, né? Nós não estamos em um estúdio vedado aos sons, né? Mas nosso desejo de compartilhar aquilo que Deus tem nos dado é muito grande. É por isso que nós estamos fazendo essas séries e temos novos projetos também para o próximo ano. Vamos ver se vamos conseguir aplicar todos eles. Mas agora vamos orar, porque estamos falando sobre a verdade da nova criação e há coisas muito importantes para nós compartilharmos. Pai, muito obrigado, Senhor, porque em Cristo Jesus o Senhor nos fez justiça de Deus, Pai. O Senhor, aquele que não cometeu pecado, o Senhor o fez pecado por nós. Hoje, Senhor, desfrutando desta maravilha, que é tão grande salvação, nós queremos te agradecer. E também, Senhor, sabemos que podemos desfrutar da gloriosa presença do amado Espírito Santo para nos conduzir, Senhor, dentro da verdade. Porque amamos a verdade, Senhor, e a verdade é uma pessoa, nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Hoje eu quero comentar um pouco com vocês. Evidentemente, quero falar uma coisa aqui. Os assuntos que nós estamos aqui tratando aqui, eles são para despertar você, para que você sinta o desejo de buscar mais, de se aprofundar mais nesses assuntos, porque eles são presente de papai para nós. E nós precisamos... Quando você ganha um presente, se você aprecia a pessoa, você vai agradecer pelo presente, vai desfrutar do presente. Não é assim? Então, tantas coisas nosso Pai nos deu em Cristo Jesus, e nós precisamos buscá-las. E nós precisamos desfrutar delas e manifestá-las no mundo. Então, hoje eu quero falar um pouco sobre a vitória sobre o pecado, que é da nova criação. É a verdade da nova criação. Aqui nós temos, que eu li aqui em 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus, o Pai, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, como nova criatura, você não vive pecando. Então já não é para mim. É para você e é para mim também. Nós devemos mortificar a carne para amadurecer. Por quê? Porque Cristo foi feito pecado por nós. Certo? Então, por isso, seria uma vida dupla. E um dos dois, o velho ou o novo... Um dos dois vai morrer, um vai matar o outro. Então, quanto mais nós temos consciência de que somos novas criaturas e mais nós pensamos nas coisas do alto, como eu falei insistentemente lá sobre Colossenses 3, na série Novo Começo, quanto mais nos colocamos nosso pensamento nas coisas do alto, para não sofrermos a influência da potestade do ar, conforme está dito lá em Efésios 2, quanto mais isso acontece, mais o velho homem vai enfraquecendo até ele, então, deixar de ser dominante na nossa vida, né? Nós precisamos dominar nossa carne. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9, eu vou ler aqui, versículo 27, diz: eu castigo meu corpo como um atleta faz, tratando-o com dureza. Veja, o atleta castiga o corpo, e o crente não. Sendo que a vitória, para o crente, é uma vitória eterna. Para o atleta, é uma coroa, é uma medalha, é uma coisa, né, passageira. Então, tratando, ele diz, com dureza, treinando-o para fazer o que deve fazer, e não aquilo que ele deseja fazer. Então, meu corpo vai fazer aquilo que ele deve fazer, e não aquilo que ele deseja fazer. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. De outro modo... Ele diz, se eu não fizer isso, eu temo que, depois de ter inscrito os outros para a corrida, eu mesmo seja considerado incapaz e me mandem ficar de lado. Pastor, que versão você está lendo? Estou lendo a Bíblia Viva. Mas o sentido é este, né? Então, nós fomos feitos justiça de Deus.
Nós não fomos feitos justiça dos homens, justiça da religião, nem justiça da opinião pública, que são humanitários, caridosos, considerados justos pelos homens. Mas você não é justo segundo os homens, você é justiça de Deus. E o que isso significa? Você é uma vida reta. De novo, pensando as coisas do alto, mortificando o corpo, para não satisfazer os desejos dele, mas cumprir aquilo que eu sei que é aquilo que agrada a Deus. É uma vida... Eu ouvi alguém falando esses dias, é uma vida... Como é que falou? É uma vida jejuada. É uma vida que busca, né, a santidade. Você é a vida vivendo, você é a justiça respirando, você é a justiça pensando. Mas, pastor, eu não sou nada disso. Mas quanto mais você aplicar em mortificar a carne, mais você vai adentrando nesta verdade. Lembre-se, é uma verdade da nova criação. Não alcancei. Nem eu, estou no processo. Mas essa é a verdade. Não é aquilo que a velha natureza diz, não é aquilo que os sentimentos, as emoções, as opiniões, o que as pessoas pensam de você. Não é isso, é aquilo que Deus diz que é. A perspectiva divina, que é a perspectiva correta, deve ser aquela que nos conduz sempre, em toda reflexão, em toda prática. Então, a justiça seguindo o seu caminho, para que em algum momento, em algum lugar, quando for necessário, manifestar a justiça. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 6, como antes vocês apresentavam os membros do vosso corpo para instrumentos de pecado, agora apresentem os membros do vosso corpo como instrumentos de justiça. Se a boca era maledicente, agora a boca abençoa. Se a boca fazia fofoca, agora a boca eleva a fama das pessoas. Se os olhos olhavam pornografia, agora os olhos olham a palavra, olham a criação, agradecem a Deus. Você já parou e olhou detalhadamente para uma nuvem em contraste com o céu azul? Minha mãe dizia, andando de avião, ela dizia assim, como eu gostaria de sair daqui de dentro e ficar brincando nessas nuvens. Então, seja criança, observe a natureza e veja a glória de Deus e glorifique a Deus por isso. Os olhos, entre outras coisas, podem ser usados para isso, também para estudar a palavra, né? Então, quando for necessário, você manifesta a justiça. Você é guiado pelo Espírito e pela palavra. Vai encontrar os critérios dados por Deus, pela sua palavra, e deve rejeitar continuamente as pressões dos homens, da sociedade, para tomar a forma da justiça que seja aceitável para eles. Preste bem atenção. Se você tem a palavra de Deus trabalhando em você, você tem piedosas, divinas e boas qualidades vivendo em você. É preciso somente despertá-las e manifestá-las. Permitir que elas operem em você e através de você. Você é a justiça de Deus. Se a palavra de Deus está trabalhando em você, sem importar o que os homens vejam ou recebam isso, não importa se eles não enxergam, você seja a justiça de Deus efetiva. Vivendo aquilo que a palavra de Deus diz, né? É por isso que vem as perseguições, porque a família vai dizer, sabe, nós amamos você, mas, por favor, para com isso, está demais. A palavra de Deus diz, se não me engano, eu não lembro agora a passagem, mas diz, todo aquele que quiser viver piamente sofrerá perseguições, é natural, faz parte. Mas quanto mais você vai entender a maravilha da salvação e da obra do Espírito Santo em você, mais você vai olhar para eles e dizer, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Essa é a verdade. É essa a verdade, porque Jesus na cruz, torturado ao extremo, olhou para eles e sentiu compaixão. E quando ele sentiu compaixão, ele disse, Pai, não impute a eles esse pecado, porque eles não sabem o que fazem, perdoa-lhes. Né? Então, a justiça de Deus não significa necessariamente que a pessoa que anda em justiça opere em simpatia ou em fraqueza, mas opera em compaixão. Existe diferença entre fraqueza e compaixão. A compaixão vai operar a verdade em mansidão, vai repreender duramente em amor,
Por exemplo, não me entenda mal, mas você foi burro, imbecil e agora mesmo. E essa é a justiça de Deus. Você está sendo nécio, quer dizer, você precisa mudar essa sua atitude, porque essa é a atitude de uma pessoa que não tem senso, não tem juízo. E isto é operar a justiça com compaixão, porque está falando algo que alguém precisa ouvir para que desperte daquela condição em que se encontra e que leva a problemas mais graves mais tarde, né? Resumindo, nós somos justiça de Deus não pelos atos de justiça que praticamos, mas por estarmos sempre prontos para oferecer os membros do nosso corpo com instrumentos de justiça e para falar a verdade com amor, que não é amor meloso, gelatinoso, nojentinho, tá? Aquele amor pegajoso, mas é o amor que ama a ponto de dizer não, você quer se matar? Não, mas eu te dou um soco na cara e te tiro desse açude, para que você não se afogue. Amor de Deus, amor que resgata, amor que salva. Então, nós vemos o Senhor crucificado, enterrado, ressuscitado e assentado nos lugares celestiais e vemos a nós nele, porque essa é a verdade. Vocês estavam mortos nos seus pecados, nas suas transgressões, estou citando Efésios 2, mas ele, por sua infinita misericórdia, nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos assentou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, ressuscitados para poder ter essa comunhão, Espírito com o Espírito Santo. Nós nele, uma nova natureza, que nós vamos manifestando na medida da nossa fé e amadurecimento nessa nova natureza. Então, mortos para o pecado, Romanos 6:11, separados do pecado, é uma nova semente de Deus colocada em nós. Já falamos sobre isso, o Espírito Santo gera em nós o Filho de Deus. Agora, essa nova semente colocada em nós, que é a semente da natureza divina, como diz Pedro, nós vamos ver mais adiante, não peca. Porque o que é gerado de Deus não peca. 1 João 5,18, vou ler aqui. Ninguém que passou a fazer parte da família de Deus faz do pecado um hábito. Ou seja, não vive pecando. O pecado pode ser algo acidental, que causa muita dor, muito sofrimento e pedido de perdão e arrependimento sincero. Eu vou repetir. Ninguém que passou a fazer parte da família de Deus faz do pecado um hábito, pois Cristo, o Filho de Deus, resguarda-o com segurança. E o diabo não pode pôr as mãos nele. Agora, se pecarmos, a Sagrada Escritura diz, ocasionalmente, se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai. 1 João 2, eu vou ler versículos 1 e 2. Meus filhinhos, estou lhes dizendo isto, a fim de que vocês fiquem longe do pecado. Mas se vocês pecarem, existe alguém para rogar por vocês diante do Pai. O nome dele é Jesus Cristo, aquele que é tudo quanto é bom e que agrada completamente ao Pai, a Deus. Foi ele quem levou sobre si a ira de Deus contra nossos pecados e nos trouxe para a comunhão com Deus. E ele é o perdão para os nossos pecados, e não somente os nossos, mas os do mundo inteiro. Mortos para a velha natureza, preste atenção, não é morto para o self, o si mesmo, mas para o velho self, para o velho si mesmo. Então, há um velho si mesmo, morto, rejeitado, que eu devo mortificar cada dia mais, mas ressuscitado para um novo. Para um novo. E esse novo recebeu implantado em si este ser, você aponta para si, este ser, você que é de Cristo, recebeu em si uma semente divina. Isso vai além dos nossos melhores sonhos, né? 2 Pedro 1, versículos 3 e 4 dizem o seguinte, ó. Seu divino poder nos concedeu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude. Eu quero parar um pouquinho nesse versículo. Por intermédio do pleno conhecimento de Cristo, ou do Pai. Pai, Filho e Espírito é Deus, é um. Versículo 4.
pelas quais nos tem outorgado suas preciosas e grandiosas promessas. Veja bem, as promessas que nós temos que nos apossar, para que por elas vos torneis, respira, co-participantes da natureza divina. Não tenha medo dessa verdade. Procure alcançá-la. E Ele nos fez, por suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas, pelas promessas, pelo conhecimento daquele que nos convocou, nos tornemos co-participantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Como que Ele nos livra? Tudo que nós vimos até agora há pouco, mortificando a carne. Então, conhecimento experimental aqui na Terra, que pode ser pedido agora, neste tempo. Que vida é essa? É a vida vivida nas realidades espirituais, pela fé, pelo levar o pensamento ao alto, por mortificar a carne, recebidas no Espírito, por uma revelação que transforma a letra em rema, em palavra, revelação da nova identidade no Espírito, que é dada por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você começa a viver como um sacerdote, como um embaixador de Cristo, como um governador, porque é Cristo em você. É Ele em você que faz isso. Por isso, nós não podemos ter medo das revelações que recebemos na palavra e que nos mostram quem somos em Cristo. Elas vão mudar a minha vida e me transformar, a fim de que eu possa alcançar a nomeação do meu destino em Jesus. 2 Pedro, eu vou repetir, 1:4, participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção. Desejos satânicos que estão no mundo, influenciados pela potestade do ar, que está influenciando as pessoas, levando-as à escravidão e à destruição. Mas a nova criatura anda na palavra de Deus, no âmbito do Espírito, em concordância com a nova identidade que é em Cristo. E olha todas as coisas a partir da perspectiva celestial, porque Deus deu todas as coisas que dizem respeito à vida, Zoe, e à piedade. Entenda, há dois ambientes e pode-se andar por eles através do pensamento. Eu posso andar no ambiente espiritual, através do pensamento, ou posso andar no ambiente natural, através do pensamento, ouvindo as inclinações da carne e da potestade do ar. Jesus disse, não andeis ansiosos com o que haveis de comer, porque no momento em que você fica ansioso, abre espaço para pensamentos que não vêm de Deus, e aí o inimigo começa a lançar flechas envenenadas de intimidação e de medo. Eu estou encerrando, mas essa parte eu preciso ler para você. O inimigo tenta avançar na mente e nos pensamentos, porque o teu corpo Jesus já comprou. Agora, se você segue a orientação do Espírito, é o reino da luz, o reino do Filho do seu amor. E o império do inimigo não pode ocupar o mesmo território. Por isso, eleve os seus pensamentos e firme-se ali. Porque alguém com pensamento duplo não consegue nada. Tiago 1 diz isso. Eles pensam um pouco de um lado o reino e um pouco de outro lado o império das trevas. Amém? Desculpa, estendi um pouquinho a mais, mas nós vamos orar agora. Pai, nós recebemos por fé tudo que o Senhor diz que nós somos. Recebemos. E pedimos, Senhor, que com a tua graça, com o teu poder, com a tua força, Senhor, porque a tua palavra diz que não é nem por força nem por violência, mas pelo teu Espírito, nós vamos alcançar, Senhor, eu creio, tudo aquilo que o Senhor nos prometeu. E, Senhor, nós te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.